Papo de Clima. Conversas que movem o futuro. Um projeto da AESB. Está no ar o Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB. Eu sou Patrícia Duarte, aqui nas gravações está o Marcos Oliveira. E a gente recebe nesta edição o economista Joel Jesus de Macedo, da Câmara Técnica de Investimento e Financiamento, a CETRIF, uma das câmaras técnicas da AESB. Ele também é gerente de prospecção e captação de recursos da Companhia de Saneamento do Paraná. Joel, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Então, Joel, como é que funciona esse trabalho das câmaras técnicas da AESB e, propriamente dita, a câmara técnica que tu representa aqui? Perfeito. Bom, a Câmara Técnica de Recursos para Investimento, a CETRIF, ela congrega as 26 companhias associadas à AESB e nós temos uma participação muito ativa perante o sistema financeiro nacional, né, no desenvolvimento de linhas de financiamento, seja via ministérios, via setor internacional de financiamento, setor local, setor nacional. Nós consolidamos anualmente, nós temos uma pauta nos inícios de cada ano, para consolidar os empreendimentos, os investimentos necessários, o volume de recursos necessário para todo o setor de saneamento. Depois do advento do Marco Legal do Saneamento, em 2020, nós vínhamos numa linha histórica de financiamentos de 20 a 23 bilhões por ano, e a universalização ela deu uma acelerada no ritmo de investimento, levando para em torno de 70 bilhões por ano. Então esse é o volume de recursos necessário para a universalização até 2033. Diante disso, a AESB rapidamente criou essa Câmara. Inicialmente nós éramos um grupo de trabalho e o trabalho foi ficando cada vez mais maçante e mais envolvido, as companhias mais envolvidas no processo, e a articulação junto aos organismos internacionais e nacional, desenvolvendo linhas de financiamento. Historicamente também era muito comum o FGTS aportar recurso para investimentos no saneamento. Quando a gente pensava em investimento em saneamento, pensávamos em FGTS. Mas o FGTS por si, a quantidade de agentes financeiros que operavam o FGTS também acabou sendo um contingenciamento para o setor. Então a CETRIF, ela atuou desde a sua criação, acredito que há 3 anos atrás, a gente está há 2 a 3 anos com a CETRIF em andamento, estimulou o setor financeiro para desenvolver novos players para operar o FGTS. Então o recurso FGTS ele tem. O que nós tínhamos era problema de repasse do FGTS. E aí a CETRIF movimentando os atores, hoje nós temos uns 8 ou 10 players aí para repassar o FGTS para o setor. Então isso foi um grande ganho. Questão de negociação, de condições também acaba ficando mais homogêneo entre as companhias. Há um ganho muito significativo para as empresas, porque as empresas elas estão em níveis diferentes por exemplo, de captação via mercado de capitais. Algumas empresas já estão há 15 anos fazendo operação de captação a mercado de capitais, outras empresas ainda não fizeram. Então, quando você cria essa Câmara e tem esse ambiente de discussão entre a intercompanhia, você tem um transbordamento do conhecimento de uma empresa que já está num nível mais avançado para outra. Então, esse é um outro ponto que a gente enxergou que melhorou muito entre as companhias, né? Empresas que até então não tinham feito uma operação de mercado de capitais, que uma emissão de debênture, por exemplo, uma captação via uma nota comercial, já é uma rotina entre algumas companhias, né? A Sanepar, que é a empresa que eu atuo, a gente fez a primeira debênture em 2002, então já estamos há 24 anos fazendo operação de emissão de debêntures. É um instrumento já bastante consagrado no Brasil, mas acredito que muitas empresas ainda não fizeram uma debênture. E por outro lado, nós da CETRIF conversamos com muita frequência com o mercado e eles dizem o que a gente precisa fazer para fazer mais operações de mercado de capitais com as empresas. Então a gente constrói esse raciocínio junto às companhias e junto ao setor financeiro nacional, né? Ao setor financeiro.
A gente conversa com esses players, tenta entender a necessidade de cada companhia, entendemos as linhas de créditos disponíveis e procuramos ajudar, então, no âmbito da CETRIF, aquela linha que melhor se enquadra para a realidade de cada empresa. Isso varia de rating para rating, cada uma tem um grau de investimento. Então, às vezes, um determinado agente financeiro não tem muito apetite por conta do grau de investimento de uma companhia, mas recurso sempre tem. A gente diz, o mercado está muito líquido há décadas já, umas 2 décadas, eu acredito, o mercado está muito líquido, tem muito dinheiro. O que faltam são projetos. Né? E o projeto, a gente não fala só do projeto de engenharia, a gente fala de projeto de captação de recursos. Porque para você desenvolver um instrumento, desenvolver uma captação de recurso, operacionalizar ela, que a gente diz estruturar uma operação de captação, é um projeto também, é um projeto de captação de recursos. Então você tem vários elementos, você tem uma sequência de processos que você precisa executar para que a operação ela aconteça, né? A depender se for uma captação de mercado de capitais, por exemplo, via debênture incentivada, você tem todo um rito de aprovação no Ministério Setorial. Você tem um rito de classificação do grau de investimento, do grau de risco de investimento para aquela operação específica. Então, precisa de uma agência de rating, você precisa contratar um banco para ser o coordenador da operação. Então, todo esse arcabouço para colocar uma operação na rua é um projeto de captação. Isso ajuda na saúde financeira das companhias de saneamento. E vocês estão reunidos nessa semana, aqui onde a gente está gravando o programa, justamente nesse encontro das câmaras técnicas aqui na sede da ESB. Como é que é essa troca de experiências com as outras câmaras e também com as outras companhias? Certo. A atividade da captação de recursos, né, que está no bojo da nossa Câmara Técnica da CETRIF, ela não é uma atividade individual. Certo. É um colegiado, né? É um colegiado e ela tem uma interação com as outras câmaras. Para a gente fazer uma boa captação, captar um recurso a uma taxa boa, uma taxa barata, com prazo mais longo, eu preciso, e eu fico arrepiado de falar, mas eu preciso conhecer muito bem o projeto de engenharia, né? Porque é conhecendo o projeto que eu vou conseguir vender ele para um agente financeiro. Então eu preciso estar muito entrosado com o pessoal da Câmara Técnica de Projetos e Obras, por exemplo. Aí nós temos uma outra câmara que é a Câmara Técnica de Parcerias. A parceria, ela foi criada, a Câmara Técnica, num ambiente das PPPs. Depois do marco legal, houve um movimento de privatização do setor, um movimento de PPP, e houve a necessidade desse arranjo, dessa construção da Câmara Técnica de Parcerias. As PPPs, a privatização do setor, ela também é um formato de captação de recursos, também está captando recursos para o setor. E a CETRIF também não pode ficar de fora, porque a privatização, as PPPs, a alocação de ativos, que é um outro formato de expansão dos serviços, ela também é uma modalidade de captação de recursos, então precisamos dessa interação. Também temos uma interação muito forte com as câmaras técnicas de qualidade. Hoje, por exemplo, a Câmara Técnica está em discussão no Ministério por conta de uma resolução que ela deixa mais restritivo a qualidade de lançamento dos efluentes. E isso demanda mais recursos para investir e melhorar o tratamento, a qualidade dos efluentes que são lançados nos mananciais. Então, esse recurso e a necessidade de você ter mais projetos melhorando esse recurso, ele acaba competindo com a privatização, com a universalização do saneamento. Porque você tem que deslocar o pessoal de engenharia, de projetos e obras que estão dedicados para a universalização para fazer melhoria nas tuas estações que já estão atuantes ali, né, operando em operação. Então, nós da CETRIF precisamos fazer essa captação de recursos. Por outro lado, nós como um elo entre o setor de saneamento e alguns ministérios específicos de apoio financeiro, a gente também precisa articular e alertá-los que o momento que está sendo colocado para as empresas pode dificultar ainda mais a universalização. Então, é um ambiente que a gente trabalha muito em conjunto, todas as câmaras.
Para fazer esse planejamento também, né? Para fazer esse planejamento e a priorização do setor. O que é prioridade no setor? Então, há a necessidade dessa interação entre as câmaras, né? Não conseguimos somente fazer a captação de recursos sem a gente participar de um projeto. E é justamente isso que vocês fazem, assim, além do planejamento que é feito, porque essas reuniões acontecem de forma online, elas acontecem com todas as companhias do país inteiro, né? E as câmaras funcionam dessa forma, e esse encontro presencial é justamente para vocês se enxergarem melhor, digamos assim. Exatamente, a gente precisa saber o que as outras câmaras estão fazendo, o que elas estão atuando, para ver como que a gente pode contribuir e tornar o custo de capital mais barato para as companhias, tornar a disponibilidade de recurso para o setor mais disponível, mais abundante, suficiente para fazer as obras, para fazer os projetos, né? Tentar entender se o custo do projeto não está muito além dos custos de captação de recursos, porque não faz sentido você captar recurso a uma taxa e o teu empreendimento, o custo de implantação dele é muito elevado, né? Então a gente precisa estar sempre discutindo com as câmaras afetas. Um outro exemplo muito frequente esse ano a gente está fazendo a devolutiva agora das ações do semestre. Dentre outros pontos que a gente vai discutir é o que foi discutido em cada câmara no primeiro semestre. A CETRIF tem uma pauta extensa de todas as ações que a gente teve, as interações com atores externos ao saneamento. Participamos ativamente de discussões de fundo clima, por exemplo. Temos uma linha no Brasil chamada EcoInvest do Ministério da Fazenda e é operacionalizada pelo Conselho Monetário Nacional. E ela veio também para complementar o montante de recurso para investimento em saneamento, e a CETRIF foi uma dos atores do setor muito, muito próximo das discussões com o Conselho Monetário e com o Ministério da Fazenda. Então, a partir dessas discussões iniciais que tivemos, e o setor do saneamento tem uma aderência muito forte com a questão climática, né? Você pensa em questão climática, você pensa em saneamento. A gente acabou tomando pauta em vários cenários, em várias discussões com universidades, em fóruns, e é inevitável, né? É inevitável a gente deixar de participar desses eventos onde tem os atores financeiros, onde a gente consegue colocar para eles o impacto que tem o saneamento nas questões climáticas, nas questões ambientais, nas mudanças climáticas, né? A gente está no momento discutindo os vetores de benefícios climáticos. Até então, o saneamento ele é pautado pelo setor, pelas taxonomias sustentáveis no Brasil, o que gera, de fato, um crédito, por exemplo, de carbono, que é uma questão que está em bastante discussão, é o aproveitamento energético do tratamento do esgoto, tratamento do lodo, né, gerado do esgoto. No entanto, nós que estamos ali no dia a dia, a gente sabe que tem outros vários vetores que podem gerar um benefício climático, né, que pode contribuir para o efeito de estufa, né? Então, aqui nós citamos um processo de uma solução baseada em natureza, onde você não demanda tanto consumo de energia elétrica. Então, se você não está consumindo energia elétrica, como um processo convencional, você já está contribuindo para uma mudança climática positiva. Então, nós entendemos que esse é um outro vetor que deveria ser considerado nas taxonomias brasileiras. Por exemplo, o mesmo tratamento em solução baseada em natureza, ele gera menos lodo. Até 75 menos lodo do que um tratamento convencional. Então é menos lodo indo para um aterro ou para qualquer outra situação que seja. O tratamento dele, químico, biológico dele, também sai melhor do que um outro tratamento convencional, onde você mistura com cal, com qualquer outra coisa. Então, essas discussões a gente tem pautado junto a esses organismos de financiamento, de mudanças das taxonomias. A CETRIF, em conjunto com a Câmara de Meio Ambiente, estou dando um exemplo aqui para você entender que ela tem uma interação com outras áreas, e a questão climática está muito forte no setor de saneamento e a gente precisa levar mais essa bandeira, precisamos participar mais de discussões a nível de Brasil. A gente não pode aceitar tudo que colocam para o setor, porque muitas vezes
As regulamentações, elas são criadas sem conhecer muito o setor. Ninguém melhor do que nós para conhecer e saber os benefícios, onde estão os problemas e onde estão as soluções. Nós que estamos ali trabalhando há 20, 40, 50 anos dentro do setor, que conhecem realmente o que a gente pode melhorar, o que dá para fazer, o que não dá. Né? Então tá certo. Gostaríamos de agradecer então a presença aqui do Joel Jesus de Macedo, da Câmara Técnica de Recurso para Investimento e Financiamento, a CETRIF, uma das câmaras temáticas da ESB, o nosso economista que é gerente de prospecção e captação de recursos da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Muito obrigada, Joel, pela tua presença e certamente a gente vai voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço e a CETRIF está à disposição. Obrigado. Muito obrigada. Esse foi o Papo de Clima, nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua audiência e até lá. Sob a presidência de Munir Abud, direção executiva de Sérgio Gonçalves, apresentação e produção de Patrícia Duarte, edição e mídias sociais de Gleice Nunes, gravação de Marcos Oliveira e vinheta e narração de Priscila Sabrina. Uma iniciativa da ESB.